Fala galera, voltamos hoje à nossa programação normal, as nossas aulas remotas. Ainda não é o momento da gente estar junto, de iniciar as aulas presenciais, porque nós sabemos que ainda há um risco muito grande de contaminação. A gente sabe que a vida está voltando ao normal, as pessoas estão voltando a sair na rua, mas ainda tem uma grande chance de contaminação. Então nós precisamos continuar estudando, cada um na sua casinha, fazendo o melhor que puder fazer com os recursos que tem. Hoje eu trouxe uma aula para acabar com todas as dúvidas sobre esse conteúdo. Nós falamos de decomposição e composição há muito tempo. Eu venho trabalhando com vocês desde o ano passado e mesmo assim toda vez que a gente entra nesse conteúdo existem dúvidas. Então hoje eu espero terminar com todas as dúvidas. Primeiro, nós precisamos entender como são formados os números. Nós sabemos que os números são formados por uma combinação de algarismos. Os algarismos são aqueles que vão de 0 a 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. O 10 não é um algarismo, já é um número, porque é a combinação de dois algarismos, o 1 e o 0. Para a gente formar qualquer número, independente da ordem, independente da classe, eu preciso usar esses algarismos. Eu posso repeti-los ou não, mas eu preciso utilizá-los. Bom, sabendo disso, então eu entendo que a decomposição nada mais é que pensar na maneira como esse número é formado. Porque cada algarismo que eu utilizo para formar um número, ele vai ocupar um lugar, vai ocupar uma casinha, o que a gente chama de ordem. Se eu for pensar, por exemplo, no número 72, eu tenho dois algarismos, que são o 7 e o 2, que estão combinados, formando o número que eu desejo. E a ordem que eu coloco cada um desses algarismos vai determinar o valor que cada um vai ocupar. Se a gente for pensar num número formado por um algarismo, a gente vai ver que ele vai ocupar apenas uma casinha, que vai ser a casinha das unidades simples. Por exemplo, o número 9. Se eu for representar o número 9, eu tenho ele colocado na casinha, na ordem das unidades simples. Sempre quando eu coloco um número nesse quadro, que é o quadro-valor posicional ou quadro-valor de lugar, eu tenho que lembrar que eu preciso colocá-lo começando do último número para o primeiro, porque a primeira ordem que eu tenho é a ordem das unidades, que são os menores números, que vão de 0 a 9. Na dezena, eu coloco quando eu tenho números formados por dois algarismos. Então, se eu tenho o número 19, por exemplo, eu iria colocar o 9 nas unidades simples e o 1 na dezena simples. Por exemplo, o número 39, ele também é um número de dois algarismos. Então, eu teria o 9 na casinha das unidades e o 3 na casinha das dezenas. Lembrando que sempre que nós precisarmos fazer a decomposição, eu preciso ter esse quadro em mãos. Então, quem puder, faz uma pausa no vídeo, copia esse quadro numa folha ou até mesmo no seu caderno de matemática, na página principal, no local onde você consiga achar com facilidade. Porque esse quadro ele vai te acompanhar sempre que tiver um exercício de decomposição. Então, é muito importante que ele esteja com a gente. Se um número tiver 3 algarismos, ele vai ocupar a ordem das unidades simples, dezenas simples e centenas simples. Lembrando que eu sempre posiciono da direita para a esquerda, do último para o primeiro. Então, eu começo nas unidades. Aqui, eu comecei colocando o 9 na casinha das unidades, o 3 na casinha das dezenas e o 1 na casinha das centenas simples, formando assim o número 139. Então, para a gente decompor o número, basta colocá-lo no quadro, separando-o em ordens. Nós sabemos que da primeira à terceira ordem, nós temos a classe das unidades simples, que são os números que vão até 999.
A partir do número 1000, que já é um número formado por 4 algarismos, eu tenho a classe dos milhares. Então, o número 1000, por exemplo, ele vai começar na casinha da unidade simples e terminar na unidade de milhar. Para a gente fixar melhor o conteúdo, nós vamos aos exemplos. Eu vou dar o passo a passo de como a gente precisa fazer a decomposição para não errar nunca mais. Então, quem tiver com o caderninho aí, pausa o vídeo também e vai copiando passo a passo para não esquecer. Número 1. Decomponha em diferentes ordens. Sempre que eu escutar a palavra decompor, eu preciso pensar em processo de formação. Então, eu preciso lembrar que eu vou prestar atenção no número que me for dado e eu vou precisar entender quanto vale cada algarismo, em que casinha cada algarismo está. Só que ele vem assim, decomponha em diferentes ordens. O que são ordens? Vamos lá. Se nós olharmos no quadro valor de lugar, a gente tem a ordem das unidades simples, dezenas simples, centenas simples. Depois vamos para a unidade de milhar, dezenas de milhares, centenas de milhar. Então, se é para decompor em ordens, eu vou escrever em ordens, mas calma aí que a gente vai chegar lá. O primeiro passo da nossa atividade é sempre ter o quadro valor de lugar. Eu posso ter esse quadro na minha cabeça ou eu posso ter esse quadro num papel. Não importa, o importante é ter ele em mãos para não errar. O segundo passo é a gente posicionar cada um desses números no quadro. Lembrando que para posicionar a gente sempre coloca do último para o primeiro. Então eu vou olhar o meu primeiro exemplo, letra A, número 359. O último algarismo desse número é o 9. Então, eu vou posicioná-lo no último quadrinho, na última casinha do meu quadro valor de lugar. Então, o número 9, o algarismo 9, eu vou colocar na casinha das unidades simples. Volto para o meu exemplo. 5. 5 eu vou colocar na casinha que vem antes da casinha das unidades simples, que é a casinha das dezenas. Me sobra o número 3. Vou colocar também na casinha que vem antes das dezenas, que é a casinha das centenas simples. Aí eu vejo a decomposição do número 359. Beleza, coloquei no quadro. Mas e agora para responder? Esse é o último passo. Agora nós vamos escrever a resposta no nosso caderno, colocando na ordem em que nós estamos lendo o número. Então, eu não leio o número 953, de trás para frente, assim como a gente escreve no quadro valor de lugar. Eu leio o número do primeiro para o último. Então, quando eu for colocar a resposta, eu também vou colocar nessa ordem. Então, o primeiro que eu vou escrever é o 3, que ficou na casinha das centenas simples. Então, eu digo que eu tenho 3 centenas, mais 5 dezenas, mais 9 unidades. Eu preciso colocar o mais, porque a soma desses números é o que vai formar o número que eu quero, que é o 359. Vamos para o próximo exemplo, 1297. Primeiro passo, quadro valor de lugar, já tem aqui na tela. Segundo passo, posicionar os números. Novamente, começo do último. O último algarismo é o 7, então eu coloco o 7 na unidade simples. Quem vem antes é o 9, coloco o 9 na dezena simples. Antes do 9 eu tenho o número 2, então vai o 2 nas centenas simples. Eu vejo que as minhas 3 primeiras ordens que formam a classe das unidades simples já estão completas. Então, o que eu faço com esse número que sobrou? Eu vou colocá-lo na quarta ordem, que é a classe dos milhares, a ordem da unidade de milhar. O último passo, reescrevo tudo isso no meu caderno, na minha resposta, lendo normalmente da esquerda para a direita. Então, eu vou colocar uma unidade de milhar, 2 centenas,
9 dezenas e 7 unidades. Por que é importante colocar uma unidade de milhar? Se eu colocar só uma unidade, vai parecer que esse número está posicionado no lugar errado, que ele tem outro valor. Então, eu preciso especificar que essa unidade é a unidade de milhar, porque ela representa o número 1000, né? Esse mesmo exercício de decomposição, ele pode aparecer para a gente de outras formas. Vamos observar o número 2, o segundo exemplo. Decomponha os números conforme o modelo. Bom, decomposição já está lá na minha cabeça, processo de formação do número. Beleza. Mas agora ele diz para eu seguir um modelo. E aí, como é que eu faço? Bom, eu tenho aqui o número 359, que é o modelo. E ele me diz que esse número é a mesma coisa que 300 mais 50 mais 9. Se eu prestar atenção, e sempre que eu estiver fazendo um exercício de qualquer matéria, eu preciso prestar atenção, eu vou perceber que esse número ele está dividido em unidades. Foi feita a decomposição, só que depois de decompor, se transformou cada um desses algarismos, né, em unidade. Então, peraí, vamos ver como é que isso foi feito. O passo a passo é basicamente o mesmo, a gente só tem mais um trabalhinho no final. Então, primeiro passo, quadro valor de lugar já está na tela. Segundo passo, posicionar os números nas casinhas. Número 591, vamos posicionar. Último número, último algarismo, é o algarismo 1. Então, a gente coloca na casinha das unidades simples. O que vem depois é o 9 dezenas simples. E o 5 vai ficar na casinha das centenas simples. E agora? Vamos para o passo de escrever a resposta. Só que a resposta não vai ser mais 5 centenas, 9 dezenas e 1 unidade, porque eu preciso seguir o modelo. Mas se eu prestar atenção, eu percebo que 5 centenas é a mesma coisa que 500, porque uma centena equivale a 100 unidades. Então, 5 centenas é a mesma coisa que 5 vezes 100, que a gente sabe que dá 500. Esse cálculo é muito fácil de fazer de cabeça, a gente não vai precisar de nenhum recurso ou de calculadora. Então, agora a gente vai transformar tudo isso em unidades. Então, 5 centenas eu sei que equivale a 500. 9 dezenas é a mesma coisa que 90 e 1 vai ser a mesma coisa que 1. O mesmo serve para os números maiores, 2.930. Vamos posicionar no quadro valor de lugar. Fica o 0 nas unidades simples, 3 nas dezenas simples, 9 na centena simples e o 2 na unidade de milhar. Pode parecer um pouquinho mais difícil, mas não é, gente. O processo é o mesmo. A gente só precisa ter atenção. Coloco a resposta sempre da esquerda para a direita. Então, começo pelo número 2. 2 unidades de milhar é a mesma coisa que 2.000, porque uma unidade de milhar equivale a 1.000. Isso eu já preciso saber há muito tempo. É matéria bastante antiga. 9 centenas simples vai ser então a mesma coisa que 900. 3 dezenas simples vão ser 30. E 0 unidade simples é a mesma coisa que 0. Então, esse número, a decomposição desse número vai ficar 2.000 mais 900 mais 30 mais 0. E agora entra a tal da composição. Gente, se decompor um número é separar um número, então compor vai ser juntar esse número. A composição vai ser o processo contrário da decomposição. Então, sempre que tivermos exercícios de composição, nós vamos ver o número separado, podendo ser em ordens ou em unidades, e eu vou precisar descobrir que número é esse. Exemplo: 400 mais 20 mais 1. Existem duas formas de fazer esse cálculo. Eu posso somar
ou eu posso posicionar esses números também no quadro valor de lugar. Se eu for somar, eu vou ver que 400 mais 20 mais 1 vai ser 421. A mesma coisa se eu for posicionar. Eu sei que 400 é a mesma coisa que 4 centenas, 20 é a mesma coisa que 2 dezenas e 1 uma unidade, ficando o número 421. Outro exemplo, 200 mais 30 mais 9. Aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a soma. Gente, é uma soma simples, a gente arma a continha e efetua. Faço 0 mais 0 mais 9, 0 mais 3 e depois 2 mais nada. Então, 0 mais 0 mais 9 vai dar 9. 0 mais 3, 3. 2 mais nada, 2. 239. Se eu posicionar esse número nas casinhas, eu sei que o 9 vai estar na casinha das unidades simples, o 3 ele está ali ocupando a casinha das dezenas simples e o 2 das centenas simples. É muito, muito fácil. Agora está na hora da gente treinar para ver se realmente entendeu esse conteúdo ou se ainda tem dúvidas. Vamos para o nosso material complementar, fazer as páginas 13, 14 e 15. Lembrando que o material complementar é um material que eu envio toda semana, que é feito pela prefeitura, não é a nossa apostila. Quem tiver dúvida, pode mandar uma mensagem ou então assistir o vídeo de novo, não tem problema. Lembrando que as atividades desse material, elas podem ser copiadas no caderno, vocês podem imprimir essas páginas, ou então, quem tiver pouca internet ou pouco acesso ao celular, pode só fazer as atividades. Lembrando que cada uma delas tem que ser feita com muito cuidado, muito capricho e muito carinho, tá bom? Sexta-feira eu envio o gabarito, eu quero saber quem acertou tudo de decomposição e composição. E é isso, galera. Um beijo e até a próxima aula.